queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Chegando a essa última reflexão do nosso belíssimo congresso estadual, dentre tantos motivos para louvar a Deus, eu sempre louvo a Deus a cada manhã pela grande graça de poder servi-lo. Eu costumo pensar assim, num universo com bilhões de pessoas, Deus me chamou, quis contar comigo para servi-lo. Ele que, sendo Deus, não precisa de nada nem de ninguém. Num estalar de dedos, o mundo inteiro estaria evangelizado. Mas Ele não quis essa via. Ele quis contar comigo e com você para implantarmos o reino dEle nesse mundo. Deus nos chamou a sermos colaboradores dEle. Que honra! Que motivo de alegria, que privilégio, poderíamos dizer, no melhor sentido da palavra. Deus quis contar comigo e com você para sermos extensão do braço dEle nesse mundo, para sermos ajudantes do Senhor nesse mundo, e nós devemos ser eternamente agradecidos a Deus por isso. Então, nessa última reflexão, o Senhor vem nos recordar que nós somos simples servos na vinha do Senhor. Vamos tomar por base, então, para essa nossa reflexão, dois textos. O primeiro está em Lucas 17, versículos de 7 a 10. Se você está com a sua Bíblia aí em casa, os irmãos aqui todos estão com a Bíblia. Vamos abrir, por favor, a palavra de Deus em Lucas 17, versículos de 7 a 10. E o segundo texto que vamos tomar por base não está na Sagrada Escritura, mas está na fala do nosso querido Papa Emérito Bento XVI, por ocasião da sua eleição. Quando ele foi eleito em 2005, ele então, naquela chamada bênção Urbi et Orbi, ou seja, a Roma e ao mundo, ele então disse uma palavra profundamente profética, uma palavra que nos ensina muitas coisas. Então vamos primeiro à palavra de Deus e em seguida vamos à palavra do Papa Bento XVI. Em Lucas 17, versículos de 7 a 10, a Escritura nos diz: qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo lhe dirá: vem depressa sentar-te à mesa? E não lhe dirá ao contrário: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me enquanto como e bebo, e depois disso comerás e beberás tu? E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos como quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer. E o segundo texto, agora a palavra do Papa Emérito Bento XVI, por ocasião da sua eleição. A primeira palavra dele como Papa, ele diz assim: amados irmãos e irmãs, depois do grande Papa João Paulo II, os senhores cardeais elegeram-me simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor. Consola-me saber que o Senhor sabe trabalhar e agir também com instrumentos insuficientes. E, sobretudo, recomendo-me a vossas orações. Na alegria do Senhor ressuscitado, confiante na sua ajuda permanente, vamos em frente. O Senhor ajudar-nos-á. Maria, sua Mãe Santíssima, está conosco. Obrigado. Então a nossa reflexão nessa manhã vai ser em cima desses dois textos que nos ensinam uma infinidade de coisas. Deus quer falar conosco, seus servos. E quando eu me refiro a servos aqui, eu não me refiro só em quem assume função de coordenação na renovação carismática. Você que nos ouve na sua casa, você que não exerce função específica nenhuma na igreja, você também é um servo
uma serva do Senhor, enquanto batizado, enquanto pessoa chamada a ser sal da terra e luz do mundo. Todos nós estamos implicados na missão que Jesus nos confiou de expandir, de implantar o seu reino nessa terra. Mas voltando ao texto bíblico, quantas coisas nós podemos extrair dessa passagem bíblica? A Escritura diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo, vai dizer: vem depressa sentar-te à mesa? Ao contrário, vai trabalhar mais, vai servir ao seu Senhor, vai preparar a mesa. O que a Escritura nos ensina com isso? O trabalho do Senhor, o serviço ao Senhor é exigente, não admite acomodação, não admite um tempinho para descansar, não admite voluntariado. O que é voluntariado? Faz se quiser, quando quer e do jeito que quiser. No serviço do Senhor, não. Uma irmã querida do meu grupo de oração, antiga, a pessoa mais antiga do meu grupo de oração, ela fala assim: o patrão é exigente e ele não dá baixa na carteira, né? Aonde você estiver, o patrão vai ser exigente com você. O nosso bom patrão, o nosso bom Senhor é Jesus Cristo, que no entanto é exigente. O Senhor não precisa de voluntários, Ele precisa de servos aliançados com Ele, comprometidos com Ele. Depois a Escritura diz assim: o servo é chamado a preparar a mesa para o seu Senhor depois que ele chega do campo. O que a Escritura quer nos ensinar com isso? Você vai ao campo, você vai à missão, você vai ao grupo de oração, você anuncia Jesus Cristo, mas quando você volta para a casa do seu Senhor, você é convidado a preparar para Ele a mesa do teu coração, do teu interior, da tua vida entregue aos pés de Jesus. Portanto, aqui também, nessa parábola, Jesus está conjugando dois verbos conosco: ide à missão e vinde a mim. Em Jesus nós sempre conjugamos dois verbos: ir e vir. Nós não vamos só. Jesus está sempre nos convidando a vir a Ele, a dimensão do discipulado, aquele binômio tão bonito que o documento de Aparecida veio nos recordar em 2007, discipulado / missão. Se não houver discipulado, a nossa missão vai ser inócua, vai ser inválida. Nós vamos reluzir a nossa própria luz, se é que temos alguma, e a nossa luz própria não interessa a absolutamente ninguém. Então o Senhor fala: prepara a minha mesa quando você voltar para a minha casa. Você vai à missão, você vai se gastar pelo meu reino, mas de tempos em tempos, ou seja, todo dia, você precisa voltar para a minha casa e precisa me preparar a mesa do teu coração, a mesa do teu interior. Então a primeira lição que nós extraímos desse trechinho da palavra de Deus é que o serviço do Senhor não comporta acomodação. Estejamos onde estivermos, nós estaremos sempre em serviço, sempre à disposição do Senhor. Não admite voluntariado, por mais que já tenhamos trabalhado muito. Senhor, mas eu já trabalhei há 43 anos ininterruptamente na renovação carismática. O Senhor ainda quer mais de mim? Sim, não sabemos onde, mas o Senhor sempre vai querer mais de nós. Enquanto nós estivermos com os nossos olhos abertos nesse mundo, nós somos chamados a servir o Senhor. Numa coordenação, fazendo uma pregação, lavando um banheiro, acolhendo no grupo de oração, evangelizando no ponto de ônibus lá de manhã, quando você estiver esperando o ônibus, e daí por diante. Quando São Paulo fala a Timóteo, prega, insiste, oportuna e inoportunamente, ele está querendo falar exatamente isso. Onde você estiver, você é um soldado
recrutado do Senhor, está a postos sempre para combater. Alguns já devem ter ouvido esse testemunho, porque uma vez eu o contei no ENF. Eu estava num consultório de uma médica que eu vou uma vez por ano, ela é uma ortomolecular, e o consultório dela fica lotado. A minha consulta estava marcada para as 5 da tarde, e ela só foi me atender às 8 da noite, ela quase não atrasa. E estando lá com aquele consultório lotado, uma senhora bem idosa sentada ao meu lado, ela falava assim o tempo todo: que coluna maldita, eu não aguento mais essa dor nessa coluna, tenho vontade de arrancar fora essa desgraçada. Ela só maldizia a sua coluna vertebral. E aí, num dado momento, eu fiz uma pergunta óbvia para ela: a senhora tem problema na coluna? Aí ela: tem, essa desgraçada dói dia e noite, não aguento mais essa hérnia de disco, nem moderna ela é, hoje já tem CD, DVD, ela ainda está na época do disco, ela brincando, né? Essa hérnia de disco horrorosa, uma inflamação crônica e tal, papapá. Aí eu falei: eu também tenho aí um início de hérnia de disco, mas eu andei fazendo um RPG, uma fisioterapia e tal, melhorei bastante, nadando também a gente melhora. E eu percebo que em determinados lugares onde eu me sento, dói mais ou dói menos. Aí ela falou: eu também sinto isso, depende muito da cadeira. Pois é, eu vou a um grupo de oração que tem uma cadeira muito confortável, e lá quando eu sento, eu não sinto dor. Aí a dona: grupo de oração, que história é essa? Pois é, o grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Me fala um pouquinho melhor sobre o que é isso. Ora, eu tinha 3 horas para falar sobre grupo de oração, né, de 5 às 8, a médica super atrasada. Comecei a falar: pois é, eu vou num grupo de oração, na paróquia tal. Depois ela foi chamada antes de mim. Ela pegou um pedaço de papel e falou assim: anote o endereço porque eu vou lá. Gostei, eu não sabia que tinha isso dentro da igreja católica. E aí ela foi atendida, depois ela se despediu, e logo depois dela eu fui chamado. 15 dias depois, quem me aparece lá no meu grupo de oração? Aquela senhora, com dificuldade de andar, por causa do problema na coluna e tal. No final do grupo, a coordenadora perguntou: alguém gostaria de dar um testemunho da noite de hoje? Quem levantou? A senhora. O culpado de eu estar aqui nessa noite é aquele cara ali, ó. Apontou para mim, todo mundo, né, virou para mim para ver quem era, né? E ela falou: meu Deus, eu estou maravilhada, eu não sabia que existia uma graça dessa na igreja católica, eu encontrei Jesus Cristo aqui, que coisa maravilhosa. E ela perseverou durante anos a fio, uns 2 ou 3 anos, toda semana no grupo de oração. Mas a idade foi chegando, o filho ficou inseguro dela morar num bairro diferente do dele, forçou até que ela se mudou para o bairro dele. Ela foi muito chorosa falar comigo assim: Vinícius, meu filho quer porque quer que eu vá morar no bairro dele, se eu for para lá eu não vou mais conseguir frequentar aqui. Será que tem grupo de oração lá naquele bairro? Mandei uma lista de 13 grupos de oração lá no bairro novo dela, onde ela podia ir. E ela foi lá, se encontrou num grupo de oração e tal. Passados aí mais uns 2 anos, ela me encontra num ENF. Você se lembra de mim? Falei: claro, dona fulana de tal, não sei o que alegria ver a senhora aqui. Pois é, eu estou na equipe de serviço do grupo de oração. Que bom, dona fulana, louvado seja Deus e tal. No ano seguinte, de novo, a dona fulana: você está lembrado de mim, né? Claro, até hoje ela, né? Estou lembrado, sim. Pois é, eu estou no núcleo do grupo de oração. Que bom, não sei o que e tal. Passado mais 1 ano e meio, eu encontro ela num encontro da Arquidiocese do Rio, não no ENF. Tudo bem, como é que vai a senhora? Você não sabe o que fizeram comigo. O que, dona fulana de tal? Me elegeram coordenadora do grupo de oração. Você é o responsável disso tudo, naquele bendito consultório, com a minha coluna que doía toda a vida, e agora eu sou coordenadora do grupo de oração. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Para servirmos a Deus,
nós não precisamos estar em função de coordenação. Onde nós estivermos, nós somos recrutados por Deus para evangelizarmos, para expandirmos o reino dele sobre essa terra. Um teólogo argentino perguntava a um operário da Ford Motores em Buenos Aires: por que você trabalha na Ford Motores? Ele disse assim: eu trabalho para ganhar dinheiro. E para que você precisa ganhar dinheiro? Para providenciar o meu sustento e o sustento da minha família, comprar comida para nos alimentarmos. Para que você precisa se alimentar? Para ter mais força. E para que você precisa ter mais força? Para trabalhar mais. E para que você precisa trabalhar mais? Para comprar mais comida. E o teólogo falou assim para ele: a tua vida é esse ciclo vicioso? Trabalhar para comprar comida, comer para ter mais força para trabalhar mais, e é isso? Você não está na Ford Motores para comprar comida, você está na Ford Motores para conquistar esse pedacinho de território para Jesus Cristo, e de lambuja ele ainda te paga um salário. Onde nós estivermos, nós estamos recrutados por Jesus para implantarmos o reino dele, para conquistarmos aquele pedacinho de chão para ele. Algumas pessoas falam: por que eu nasci nessa família? Porque é nessa família que Deus quer que você seja sal da terra e luz do mundo. Por que eu estou nesse ambiente de trabalho tão tóxico? Que coisa horrível, onde eu fui parar na minha vida profissional? Você está nesse ambiente tóxico porque Jesus quis que você fosse sal da terra e luz do mundo nesse ambiente tóxico. Então a palavra de Deus vai nos ensinar nesse primeiro trechinho aqui de Lucas 17, que o serviço do Senhor é exigente, não comporta acomodação, chega do campo e continua servindo a Deus, preparando a mesa. Não há momento de descanso. É preciso lutar segundo as regras, é preciso combater o bom combate até o fim. Só os vencedores alcançarão a coroa. Ontem nós falávamos um pouquinho na pregação, quantas coisas fazem a gente parar na caminhada, quantas pessoas param por causa de uma palavra mal colocada do irmão, por causa de um olhar mal colocado pelo irmão, por causa de uma mágoa, de um ressentimento, e você estanca a tua vida missionária. E aí a gente se pergunta: qual foi o nível de comprometimento? Qual foi o quilate da aliança? Será que foi uma aliança só de bronze, ao invés de ser ouro 24 quilates? Qual é o nível da nossa aliança com o Senhor? Monsenhor Jonas Abib, não raro, fala a renovação carismática: enquanto existirem pessoas no mundo que precisem ser batizadas no Espírito Santo, então a missão da RCC não terá acabado. RCC Paraná, enquanto existirem paranaenses que não foram batizados no Espírito Santo, a vossa missão não terá acabado. A Renovação Carismática Católica do Estado do Paraná é convidada a partilhar a graça do batismo no Espírito Santo com toda a igreja, com todos os paranaenses e além Paraná. Não admite acomodação o serviço do Senhor. Depois, continuando na Sagrada Escritura, nós vemos que a vinha do Senhor só possui um dono, um único Senhor. A Escritura diz assim: todos são servos. Quando eles voltam do campo, eles voltam para servir um único Senhor. O Papa Francisco disse à renovação: ninguém diga na renovação: eu sou o chefe, ou eu sou o dono. Na renovação não há chefia, não há dono. Existem funções de coordenação para melhor ordenar a caminhada do povo de Deus, para melhor administrar e pastorear a caminhada do povo de Deus. Mas eu sou servo dos servos.
O Miguel é servo dos servos. Os coordenadores diocesanos de ministérios, todos os servos que estão aqui, devem se sentir servos do Senhor. Ninguém aqui é cacique, ninguém aqui é chefe de uma tribo para faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Ninguém aqui é tirano, ninguém aqui fecha a sua diocese como numa ilha. Aqui mando eu. Quando eu era coordenador estadual, me perguntavam não raro o seguinte: fulano pode ou não pode entrar no estado do Rio de Janeiro para pregar? Maria Ivone deve ter ouvido algumas vezes essa pergunta, né? Miguel também nesses 2 anos. Fulano pode ou não pode entrar aqui? A minha resposta sempre foi a seguinte: escuta aqui, ó. Eu não sou um jagunço na porteira da fazenda com um rifle na mão. Aqui não entra. Não. Você, coordenador diocesano, é que precisa ter discernimento sobre quem você está convidando para alimentar o teu povo. Você é que precisa ter discernimento. É isso que meu povo está precisando nesse tempo? É desse alimento que meu povo está precisando? Nós não somos donos da renovação carismática, mas somos guardiões da identidade da renovação carismática católica. Não se trata de uma relação de chefia, se trata de uma relação de compromisso, de responsabilidade para com o reino de Deus. Ontem na adoração, o Padre Beto dizia: nós somos células de um único corpo, que se reproduz implantando e expandindo o reino de Deus, lá voltando à biologia aqui um pouquinho, fazendo sucessivas mitoses, ou seja, a célula que vai se reproduzindo de forma saudável e vai fazendo o corpo de Cristo crescer. O problema é que muitas vezes algumas células se tornam verdadeiras células cancerígenas, disse o Padre Beto ontem. Elas se reproduzem, mas para destruir o corpo, e não para expandir o corpo de Cristo. Irmãos e irmãs, a vinha do Senhor possui um único dono, possui um único Senhor em torno do qual todos nós servos devemos trabalhar, para o qual todos nós devemos convergir, olhar fixamente para Ele, com propósitos comuns, com objetivos comuns, e aí está o dom da unidade. A unidade na renovação carismática significa que todos nós tenhamos um único propósito, um único Senhor, metas comuns, estratégias comuns dadas pelo Espírito Santo para a única renovação carismática católica. Senão nós nos tornamos células cancerígenas. Continuamos reproduzindo a nosso modo e achando que estamos implantando ou expandindo o reino de Deus, quando na verdade estamos fazendo um desserviço à igreja do Senhor, à família carismática do nosso país ou mesmo do mundo. Como me tocou ontem essa fala do Padre Beto, nós somos células de um único corpo, para fazermos mitoses, para nos multiplicarmos, para expandirmos o reino de Deus. Mas quando há ali um problema no DNA da célula, ela então começa a se reproduzir indefinidamente, e aí surgem os tumores, surge o câncer, e aí o remédio é quimioterapia, que é um tratamento muito doloroso, Vem a exortação do pastor firme, é a quimioterapia. Vem o pastor colocando os pingos nos is, e que muita gente não gosta quando o pastor lança a mão do seu cajado, mas é o pastor colocando os pingos nos is. Na minha arquidiocese, anos atrás, eu fui convidado para fazer um curso de pastoreio. E eu fui todo romantizado, achando que nós íamos ouvir falar de pastoreio, de pessoas, de ovelhas. Chegou lá, cardeal da época, Dom Eusébio, Oscar Scheid,
tinha convidado um pastor de bicho mesmo, para falar sobre pastoreio, né? Era pastor de bicho, trouxe do Rio Grande do Sul um pastor de ovelha animal, para falar sobre pastoreio lá. Foi um dos melhores cursos que eu fiz na vida. E o pastor, ele falou o seguinte: ovelha é um bicho muito difícil. Não é aquela coisinha bonitinha, fofinha, com lãzinha que a gente vê na TV, não. É um bicho difícil, às vezes ele gera até raiva no pastor, disse aquele profissional. Mas a gente tem mecanismos para lidar com a ovelha. O cajado do pastor, ele é arredondado em cima, quando vai chegando perto do chão, ele fica achatado. E eu fui realmente ver o báculo dos bispos, alguns báculos, ele vem num formato arredondado em cima, quando vai se aproximando do chão, ele fica achatado. E o pastor estava explicando, todo pastor tem uma bolsa grande, com 4 furos. Quando a ovelha é muito rebelde, e o pastor já chamou, o pastor já trouxe para perto, mas ela não quer saber de caminhar perto do pastor, sabe o que diz a ciência do pastoreio? Pega aquela parte achatada do cajado e dá nas patas da ovelha. Pá! O que acontece? Fratura as patas da ovelha. Ele falou, só dá para fazer isso com ovelha nova, porque ela ainda é leve. Ovelha velha, que já é mais gordinha, fica difícil. Dá na pata da ovelha nova, para ver se ela entra no prumo de uma vez. Ela imediatamente cai, porque você quebrou as patas dela. O que você faz? Enfaixa as patas da ovelha, bota ela dentro da sacola, com as patas penduradas naqueles 4 furos. 21 dias caminhando lado a lado do pastor, sentindo o cheiro do pastor, sentindo a respiração do pastor, escutando a voz do pastor aqui do lado dela. Depois de 21 dias, a fratura já está corrigida, resolveu o problema. Elas se regeneram rapidamente. Põe a ovelha no chão. Onde é que você acha que a ovelha vai andar? Para sempre do lado do pastor. Não porque ela ficou traumatizada, porque ele quebrou as patas dela. Disse ele que elas são tão sem vergonha que elas nem lembram. Mas ela sente falta do cheiro do pastor, ela se acostumou a ouvir a respiração do pastor, ela se acostumou a ouvir a voz do pastor de perto, ela não sabe mais andar longe do pastor. Às vezes a gente resiste à exortação, como Miguel foi duro, mas às vezes é necessário. A verdade às vezes dói num primeiro momento, mas é necessário. Ser guardião da identidade significa ser esse pastor. Ninguém vai voltar para a sua diocese agora, dando nas ovelhas, né, a todo vapor. Não é isso que eu estou pregando. Mas o bom pastor fala a verdade e não tem respeito humano. Não vou falar não, porque pode ser que fulano fique triste, fique incomodado, fique assim ou fique assado. Faz parte do ofício do pastor, que não é um ofício fácil, não é? Então, meus irmãos e irmãs, a vinha do Senhor possui um único dono, um Senhor, e só Ele tem direito de se assentar à mesa. Nenhum servo tem direito de assentar à mesa no lugar do Senhor. Ninguém tem direito de assentar à mesa no lugar do Senhor. Todos devem convergir para Jesus. Que ninguém se ache o dono da renovação carismática. Reconhecer isso nos põe no nosso devido lugar. Nós somos coadjuvantes no reino de Deus. Quem é o protagonista? Jesus Cristo. Ele é o protagonista, Ele é quem tem que aparecer. Nós somos só os servos que preparamos a mesa para o Senhor. Quantas lições nós podemos extrair desse trechinho da Sagrada Escritura? Uma terceira lição que nós podemos extrair: o servo está sempre comprometido em agradar e em servir o seu Senhor. O servo está sempre comprometido em realizar a vontade do Senhor. Há um dever de lealdade, há um dever de aliança
para com Deus, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. De 5 a 10, meus irmãos, qual é a nota que você dá a si mesmo para o teu grau de lealdade para com o Senhor? Para com o teu grau de fidelidade diante do chamado do Senhor. Porque servir a Deus quando tudo está bom é maravilhoso. Ser comandante do navio quando o mar está mar de cruzeiro deve ser uma coisa muito tranquila. Coloca lá o subalterno dele lá no comando do navio e ele fica ali olhando a paisagem, vendo o mar e tal. É muito tranquilo. Agora, comandar um navio quando tem onda de 10, 15 metros vindo contra a embarcação, daqui para lá e de lá para cá, isso sim testa a nossa fidelidade ao Senhor. Diante de inúmeras decepções, diante de inúmeros contratempos, nós mantemos o nosso sim ao Senhor? Maria manteve o seu sim ao Senhor diante de todas as ameaças que ela sabia que iriam se avizinhar da vida dela. Nós não podemos ler Lucas capítulo 1 de uma forma romântica. Temos que entrar na cena, inclusive da sociedade daquele tempo. Uma mulher prometida em casamento, com vínculos civis, inclusive, dessa promessa de casamento, de repente me aparece grávida. Não há nada de romântico nisso, é um passo muito ousado na fé. Ela sabe que a pena dela seria a morte por apedrejamento. Não havia outra pena para esse tipo de transgressão, segundo a lei de Israel. E ainda assim ela manteve o sim dela. Ainda assim ela não retirou o sim. O medo não se sobrepôs ao chamado do Senhor na vida dela. Quantas vezes, diante da grandeza da missão, diante da complexidade da missão, nós somos tentados a dizer um sonoro não ao Senhor. Eu partilho com vocês que no ano de 2019, quando eu fui eleito, e não posso ser hipócrita e dizer que não foi assim, porque foi. Desde o ano de 2018, um ou outro conselheiro falava assim: meu irmão, prepara-te, porque eu sinto que tem um chamado de Deus maior na tua vida, etc. e tal. Alguns falavam abertamente do que eles achavam que se tratava, outros falavam nas entrelinhas, e eu calava. Eu não falava nada, não expressava nada, não fazia nenhum gesto facial, nada, impassível. Mas desde o dia 1º de janeiro de 2019, até o dia 28 de setembro de 2019, eu orei todos os dias perguntando a Deus se essa seria a eventual vontade dele na minha vida. E quando Deus começou a falar no meu coração: se o teu nome for indicado, eu só peço que você diga sim, o resto compete a mim. Em momento nenhum Deus me falou: você vai ser eleito ou você não vai ser eleito. Ele falou: o sim compete a você, e a eleição compete a mim. E lá para o mês de junho, julho, estava se aproximando, a minha oração começou a ser assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Essa foi a minha oração. Por quê? Porque eu convivi muito próximo da Kátia ao longo dos 7 anos de coordenação dela. E quando você se aproxima do crucificado, mais pavor da cruz você vai tomando. Quando você se aproxima, e veja, eu não estou falando que a coordenação é uma cruz no sentido ruim da coisa. O mistério está em ser realmente uma cruz. Essa está a beleza da missão. Aí está a beleza da missão. Mas conforme você vai vendo o crucificado e vai olhando para o tamanho da dor do crucificado,
você vai ficando apavorado, porque graças a Deus você não é um ser angelical, você é feito de carne e osso. E desafios daqui, desafios de lá, e o barco balançando. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, permite que eu diga um não. Eu só peço o teu sim, a eleição compete a mim. E aí lá no dia 28 de setembro perguntaram, olha, você foi indicado, você aceita a indicação? Senhor, e agora, Senhor, afasta de mim esse cálice. Uma última tentativa, né? Uma última tentativa, mas o Senhor não falou nada naquele dia. Então eu disse o sim, né? Eu disse o sim. Eu quero perguntar mais uma vez a você, qual é o teu grau de aliança para com Deus, de lealdade diante do chamado de Deus, de 5 a 10, qual é a nota que você se dá na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da tua vida? Como diz São Paulo, o amor de Deus nos constrange. Ai de mim se eu não evangelizar. Quando São Paulo fala, ai de mim se eu não evangelizar, ele está dizendo assim, ele diz inclusive em 1 Coríntios capítulo 9, evangelizar é uma obrigação que se me impõe, eu não faço de vontade própria, eu sou obrigado por Deus a isso. O que ele está querendo dizer? O amor de Deus por mim é tão grande, que esse amor me constrange a ponto de gerar uma obrigação moral, uma obrigação espiritual, uma obrigação de amor. Será que se começarem perseguições sangrentas mesmo, contra os cristãos no Brasil, a gente vai manter o nosso sim? Será que, como pregou o Ademir ontem, se falarem assim, olha, teu destino vai ser a grelha, hein, Bruno? Será que você vai dizer, assa mais um pouquinho do outro lado, aqui já está tostadinho? Né? E nós temos que estar preparados para todo tipo de martírio. O Papa Bento XVI dizia que o martírio do século 21 não são mais as guilhotinas, não é mais as guilhotinas, as grelhas, os leões. O martírio do século 21 é de ordem moral. Os cristãos estão sendo perseguidos a cada dia na sua fé, na sua doutrina. O martírio é de ordem moral e nós precisamos ser guardiões, sentinelas da primeira hora para dizer ao mundo as razões da nossa fé e da nossa esperança a cada dia. Como está nosso grau de lealdade para com o Senhor? Fazer sempre a vontade dEle e não a nossa. Depois no versículo 10 diz assim, assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos servos como quaisquer outros, fizemos apenas o que deveríamos fazer. Uma quarta lição. A nossa resposta ao chamado de Deus deve ser baseada na gratuidade e não na reciprocidade. O nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado no toma lá da cá. E aqui eu queria pedir um pouco mais da sua atenção, sobretudo de você que está em casa. O nosso relacionamento com Deus não comporta o toma lá da cá. Mas Senhor, eu sou tão justo, eu te sirvo na igreja toda semana, Senhor, eu sou ministro da Eucaristia, eu estou lá no altar, eu te levo aos adoentados em casa, Jesus, eu faço, eu sou, eu isso, eu aquilo, e o Senhor permite que aconteça isso na minha vida, o Senhor permite que eu fique desempregado, o Senhor permite que um ente querido meu morra de Covid-19, o Senhor permite isso, aquilo e aquilo outro, como o irmão lá não me lembro de onde ele foi, o ex-prefeito, Cascavel. Eu te sirvo, Senhor, e de repente num acidente terrível, morrem 2 filhos meus. Imagina a dor desse homem. Eu me compadeci dele, ao ouvir o testemunho dele.
Se nós entrarmos nessa relação de reciprocidade, nós vamos ter um Deus que não é um Deus de amor, é um Deus que nos paga em recompensa pelos serviços que nós prestamos a Ele. O nosso relacionamento com Deus deve ser baseado na gratuidade. Se tudo estiver bem, glória a Deus. Se tudo estiver mal, Senhor, eu sei que Tu estás comigo, porque Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Não podemos basear o nosso relacionamento com Deus na correspondência mútua, no dar e receber. Nosso Deus é bom, nosso Deus nos abençoa, nosso Deus vem em auxílio às nossas necessidades, mas o meu serviço não pode estar condicionado a isso. Desculpa dizer, mas a teologia da Igreja Católica é a teologia da cruz, e não a teologia da riqueza, e não a teologia de serve a Deus, que Ele vai te dar um carro novo. Tem gente que está servindo a Deus há 30 anos, está andando num Voyage 92, não é assim? É. Faz uma cotização no grupo de oração para botar gasolina, que está cara no Voyage 92, porque senão não chega na missão, não é? Serve a Deus com gratuidade, e não com reciprocidade. Nossa resposta ao chamado de Deus não se baseia numa troca. Esse drama foi proposto pelos discípulos, em Mateus 19, 27, a Escritura diz assim: um deles se levantou e disse: eis que deixamos tudo para te seguir, que haverá então para nós? Não tinham entendido nada. Estavam caminhando com Jesus ali 2, 3 anos, e estavam fazendo esse tipo de pergunta: que haverá para nós que deixamos tudo para te seguir? Qual é a reciprocidade? Qual vai ser a recompensa? E Jesus vai dar uma resposta acachapante: quem quiser ser o maior dentre vós, seja o último. Seja o último. E no devido tempo, cada um receberá a recompensa. A recompensa já nos foi dada. A recompensa é a salvação, o acesso ao céu estava rompido. Jesus é o sumo pontífice, ou seja, é a ponte que restaura o caminho até o céu. Essa é a grande e derradeira recompensa. O restante é perfumaria. Senhor, eu estou te servindo, o Senhor não vai me dar uma bênção de saúde para eu ficar melhor, não? Talvez no desígnio de Deus, não. Senhor, eu estou orando por um milagre, que o Senhor cure meu marido, para que eu possa te servir melhor. Talvez nos desígnios de Deus, Ele não vai curar para essa vida. Em 2007, em julho, minha mãe apareceu com câncer na garganta. Eu, como filho único, clamei todos os dias ao Senhor a graça do milagre para minha mãe. E no dia 30 de dezembro de 2007, a minha mãe veio a falecer, na minha frente, no leito do hospital. Eu poderia ter falado para Deus assim: mas Senhor, eu sou teu servo na renovação carismática, quantas vezes eu prego a tua palavra, seminário de vida, grupo de oração e tantas coisas, Senhor, como é que o Senhor me tira a minha mãe assim, sendo eu filho único? E Deus colocou no meu coração a seguinte frase: eu sempre curo, mas nem sempre para este mundo. No céu, ninguém entra com câncer. No céu, só entram os curados. Só entram os libertos. Só entra quem tem célula saudável. Então, meus irmãos e irmãs, o nosso serviço ao Senhor não pode estar condicionado àquilo que Ele pode nos oferecer. O que Deus nos oferece, além do sacrifício, é um plus, é benevolência de Deus, é bondade do nosso
maravilhoso Deus. E já está na hora de concluir a pregação, né? Já passou da hora, aliás. Mas agora eu quero me voltar ao texto do Papa Bento XVI. A saudação dele por ocasião da sua eleição. O Senhor sabe trabalhar e agir também com instrumentos insuficientes. Todos nós, diante de um chamado do Senhor, trememos nas bases, sim ou não? Não há pregação que eu faça que eu não fique com um tremendo frio na barriga. Não há. Mesmo em casa, diante do computador, não tem ninguém ali em frente. Olha, eu vou confidenciar para vocês aqui. Abri meu coração. Eu vim no avião pensando assim: meu Deus, faz 1 ano e meio que eu não falo para uma assembleia. E agora eu vou falar para o Conselho Estadual da RCC Paraná, de frente assim. Eu já estava acostumado a falar para um computador, Jesus. Né? Por mais que você saiba que tem pessoas, milhares de pessoas do outro lado, não tem ninguém assim te encarando, não é? Você não vê as expressões faciais das pessoas. Então, o que nos consola é saber que Deus sabe trabalhar e agir também com instrumentos insuficientes. Quem estava falando isso era Joseph Ratzinger, o maior teólogo do século XX. Quem fala que ele é o maior teólogo do século XX? Não só a escola teológica católica. Os protestantes também reconhecem isso. Pasmem, os teólogos espíritas também reconhecem isso. Joseph Ratzinger é a mente teológica mais brilhante do século XX. E ele vai dizer: consola-me saber que o Senhor sabe trabalhar e agir também com instrumentos insuficientes. A graça de Deus sobrepuja a nossa fragilidade. Eu dou o sim, eu coloco o meu coração como matéria-prima e Deus vai nos capacitando. O mais importante é abrirmos, é rasgarmos o nosso coração na presença de Deus, sermos totalmente dependentes dEle. Em João 15,16, não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi e vos constituí, ou seja, e vos capacitei, para que vades e produzais muito fruto e o vosso fruto permaneça. Como é que Deus nos capacita? Capacita através da nossa vida de oração. Quando a gente reza, é Deus nos forjando, é Deus lapidando o diamante bruto. Capacita quando a gente lê a Sagrada Escritura. Vai dizer São Paulo: toda a Escritura é útil, capaz de formar e capacitar o homem para toda boa obra. Deus vai nos capacitando através da Sagrada Escritura, vai nos capacitando pelo Sagrado Magistério da Igreja. Preste bem atenção agora, uma atenção dobrada. Deus te capacita através da formação. Servo que não se forma não consegue ir muito longe, porque Deus é Deus, não é mágico. Ele se utiliza da matéria-prima que você oferece a Ele e te leva mais além. Não tem formação, como é que vai? Imagina uma pessoa leiga no assunto que assina um projeto de cálculo estrutural de um prédio. Você moraria lá? De jeito nenhum. Ele não foi para a faculdade, ele não sabe nada de engenharia. Como é que ele vai assinar um projeto de cálculo estrutural? Como nós vamos servir a Deus como convém, se nós não sentarmos na escola do discipulado do Senhor? Se nós não escutarmos e aprendermos de Jesus como servi-lo? Então Deus nos capacita através da formação continuada, sistemática, vivificante. Ninguém aqui aprende para subjugar os outros com o nosso conhecimento. Isso seria farisaísmo no pior sentido da palavra. Devemos nos formar para sermos vivificados pela doutrina,
do Senhor. E encerrando então essa nossa reflexão, meus irmãos, eu queria pedir que os que estão aqui se colocassem de pé, e você em casa também, na medida do possível, e todos nós juntos possamos repetir aquela resposta audaciosa que Maria Santíssima deu ao anjo. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua palavra, Senhor, para servir como e onde quiseres. Faça-se em mim segundo a tua palavra, entregando-me mais e mais nos teus braços, mais e mais dependente do Espírito Santo, confiando incondicionalmente no cuidado do Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor Jesus. Tu que estás no meio de nós, Tu que acolhes todos os nossos clamores, as nossas orações, as nossas declarações. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Conta comigo, Senhor, para combater o bom combate. Conta comigo para ser um atleta disciplinado. Conta comigo, Senhor, para lutar até o último dia. Eis-me aqui, um simples e humilde servo na tua vinha, Senhor. Queremos renovar o nosso sim a Ti nessa manhã. Queremos pedir a Ti a graça da têmpera, da decisão, da determinada determinação. Não nos deixe, Senhor, desistir pelo caminho. Que Satã não nos confunda. Que nós possamos seguir a Ti com os olhos fixos em Ti, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a Tua palavra. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia, antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor, sigo anunciando o seu eterno amor. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiastes a missão de proclamar o teu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me deste autoridade de em seu nome anunciar a paz e a liberdade. Erguendo seus braços, aonde? Onde mandar eu irei. Eu não posso ocultar o seu amor, Senhor. Seu amor eu não posso ocultar. Solte sua voz. Quero anunciar. Quero anunciar
Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Obrigado, Jesus. Louve o Senhor nessa hora, irmão e irmã. Agradeço o Senhor pelo seu chamado. Bendito seja o teu nome, Jesus. Pelo dia em que os teus lábios, Senhor, proclamaram os nossos nomes. Glórias a ti, Jesus, porque onde o Senhor nos mandar, aonde o Senhor quiser, Jesus, que estejamos, nós estaremos contigo, Jesus. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.